Há quase 100 anos, São Paulo foi bombardeada por tropas federais. A Revolução Paulista de 1924 representou o maior conflito armado da capital paulista. Centenas de famílias foram mortas na época. A Chaminé da Luz, no centro da cidade, é um marco dessa história triste. Mas o monumento do século XIX está abandonado e depredado. O governo paulista foi condenado a restaurar esse símbolo histórico. Esta é uma das ruas mais movimentadas e históricas do centro de São Paulo. E de longe é possível ver uma enorme torre de 30 metros de altura, construída no século XIX e que está abandonada. Tem risco de desabamento, ela já é uma estrutura antiga, né? Quando ela foi projetada, não havia, por exemplo, vamos dizer assim, esse trânsito que causa trepidação. Há 90 anos atrás era carroça, cavalo. Agora é caminhão, é carro. Então, eu, infelizmente, eu não querendo fazer prognóstico, eu acho, na situação que ela está, não dura mais 30 anos. A Chaminé da Luz foi a primeira usina elétrica da capital paulista e carrega marcas da guerra que começou no dia 5 de julho de 1924. Ela foi um acontecimento da esteira da Revolução de 22, do 18 do Forte, né? E basicamente pretendiam a derrubada do Arthur Bernardes, o calamitoso, da presidência da República. Então, alguns dizem que foi uma revolução, outros dizem que foi um levante militar. Um dos revolucionários da época era Miguel Costa, o avô de Yuri, que desde criança ouvia o pai contar sobre a Revolução de 24. Ele guarda com carinho peças importantes que foram usadas durante as batalhas. Essa cápsula é uma cápsula de canhão 75 milímetros que foi usada à vontade pelo governo para bombardear o estado de São Paulo, e o raio de destruição dela era de 350 metros. E esse era o clarim que foi tocado às 5 horas da manhã, no dia da Revolução, quando o pelotão saiu, depois de terem sido abertos os portões, para que tudo se começasse no dia 5 de julho de 24 e terminasse no dia 25 de outubro de 1930. Foram 6 anos de revolução no Brasil. Para Yuri, a Chaminé da Luz também faz parte deste acervo histórico, que deve ser preservado. Aquela chaminé, ela era a antiga usina elétrica que iluminava a cidade. Então você vê que não é só a Revolução, a preservação da chaminé não é só preservar a história da Revolução, é preservar a história do desenvolvimento industrial do nosso estado, da nossa cidade. Mas o que hoje deveria ser parte da história preservada da capital está assim, degradado e sujo. É que os últimos reparos foram feitos há mais de 20 anos. E diante dessa situação de abandono, o Ministério Público entrou com um processo na Justiça Federal pedindo a retomada urgente da restauração da chaminé. Há 2 anos, a primeira instância da Justiça Federal condenou e responsabilizou o Estado de São Paulo pela preservação da chaminé. Na época, este juiz comentou a sentença. Foi feito um laudo, elencou pontos específicos de obras urgentes e de obras definitivas. Aí, então determinou-se que o Estado fizesse um projeto num prazo aí de 30 dias para implementação dos reparos das obras urgentes. No entanto, o governo e a prefeitura recorreram da decisão. O caso foi analisado pela 4ª turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que manteve a condenação do Estado de São Paulo e deu um prazo até setembro para que seja executado o projeto emergencial de manutenção do local. Na decisão, a relatora Mônica Nobre ainda determinou que a Prefeitura de São Paulo fiscalize a ocupação indevida da chaminé por moradores de rua. O desafio maior, quando você pensa em preservação de qualquer tipo de patrimônio, é pensar em como você consegue dar uso para esse patrimônio. Porque quando você tem, seja uma praça, seja um edifício que fica sem uso, ele inevitavelmente vai começar a se deteriorar, né? Não tem como. No caso da Chaminé da Luz, ele ficou numa situação muito desfavorável,
porque apesar de ser um elemento muito importante para a história da cidade de São Paulo, ele ficou esquecido, né, entre duas avenidas que têm um trânsito pesado. Eu espero que seja feito, mas seja feito em tempo. Porque depois para tentar recuperar escombro fica difícil, né? O IPHAN, o governo do estado e a prefeitura de São Paulo informaram que só vão se manifestar depois que forem notificados da decisão.